Olá pessoal, beleza? Bom, como é que tá aí os estudos, né, para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Neste vídeo, nós vamos dar um pulo no regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para olharmos dois assuntos, aliás, um assunto que é dividido em duas partes, muitíssimo importante aí para seu estudo, né, para todos os cargos, cobrado para todos os cargos do TJMG. A gente dá um salto e vai lá para o livro 5 do Regimento Interno do TJMG, especialmente o seu título 1, que trata dos recursos cíveis. Nós vamos conhecer neste vídeo quais são os recursos cíveis que normalmente são cobrados em concursos públicos, né, para o TJMG, aí dessa parte do regimento interno. Explicaremos o que é o recurso cível, quais são os recursos cíveis que são cobrados, e na outra vídeo nós traremos mais outros recursos cíveis que normalmente não são cobrados, mas que podem vir aí no edital, tá certo? Então a gente já deixa você preparadinho, já deixa você aí com esse coringa, nessa carta na manga, caso esses outros recursos cíveis, né, sejam cobrados também, tá certo? Então vamos lá, nós estamos no livro 5, título 1 do Regimento Interno do TJMG. Neste vídeo nós estudaremos os artigos 375 a 385 do Regimento Interno, ok? Então vem comigo, Regimento Interno do TJMG. Regimento Interno do TJMG dos recursos cíveis, artigos 375 a 385. Primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte, você sabe o que é um recurso cível? Bom, muito simples. Na justiça comum, nós temos os processos de natureza cível e os processos de natureza criminal. Bom, quando uma lide é colocada, quando nós temos então uma lide entre uma parte A e a parte B, a parte A e a parte B vão ao juiz de primeira instância, né, colocar a sua lide, uma parte está se sentindo, foi sentido prejudicada e a outra parte é a parte que está sendo aí contestada, nós temos então um autor e o réu. Esse processo vai para a avaliação de um juiz de primeira instância. Este processo pode ser de natureza cível, que trata de causas cíveis, ou pode ser de natureza criminal, que trata de crimes cometidos. Uma parte cometeu um crime contra a outra. Ou uma parte está processando a outra por questões cíveis. Bom, o juiz vai dar o seu entendimento, vai fazer o processo, vai processar e vai julgar e dar o seu entendimento. E pode ser que uma parte não se satisfaça com o resultado daquele julgamento proferido pelo juiz de primeira instância. Há, então, a possibilidade de um recurso a uma instância superior. Lembra, o judiciário brasileiro ele é de duplo grau de jurisdição, ou seja, eu posso recorrer de uma decisão em primeira instância. Eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer à segunda instância, a um tribunal. E ao se tratar do Tribunal de Minas Gerais, estou falando do TJMG. Aos juízes de primeira instância, se você está interpelando, está impetrando um recurso de uma decisão de um juiz de primeira instância em um processo de natureza cível, você então está entrando com um recurso cível. Se você está então, não aceita a decisão de um juiz em um processo de natureza criminal, você tem direito então a entrar com um recurso criminal. Os artigos 375 e a 385 do Regimento Interno do TJMG, eles tratam dos recursos de natureza cível. De dois recursos de natureza cível. Não existem só esses dois, mas nós vamos tratar aqui de dois dos principais recursos de natureza cível. Certo? Os artigos 375 a 385 normalmente são cobrados em prova de concursos para o TJMG. Nós temos também outros recursos de natureza cível que estão dispostos entre os artigos 386 a 397 do Regimento Interno. Estes não são muito cobrados, mas vocês vão conhecê-los também.
tá certo? Nesta vídeo aqui, nós vamos se concentrar naqueles que certamente estarão presentes no edital do seu concurso, ok? Bom, então vamos lá. Significado, né? Como eu já falei, os processos de natureza civil são aqueles em que se discutem qualquer temas que não sejam crimes ou contravenções penais. Por exemplo, ações indenizatórias, ações possessórias, direito de família, sucessões, contratos e etc. Para os processos de natureza civil, como o judiciário brasileiro é de duplo grau de jurisdição, princípio de duplo grau de jurisdição, em perdendo ou me sentindo prejudicado por uma decisão de um juiz de primeira instância, eu tenho direito, então, de entrar com um recurso, se o processo é de natureza civil, um recurso civil ao tribunal, à segunda instância, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui no nosso caso. Certo? Então, quem são esses recursos? Para que serve? Como funciona? Como o regimento interno os regula? É o que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos lá. Os recursos cíveis presentes no regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou os recursos de natureza civil. Neste vídeo, nós vamos conhecer sobre a apelação, o mais amplo de todos os recursos de natureza civil, o agravo de instrumento. Os embargos de declaração e o agravo interno normalmente não vêm cobrados em concursos públicos para o TJMG, ou quando vem para determinados cargos. Neste vídeo, portanto, nós estudaremos estes dois, e no próximo vídeo, estes outros dois, que serão aí, como eu falei, coringas. Você vai guardar a cartinha na manga, né? A gente optou por explicá-los em nosso PDF, portanto, também serão alvos de videoaula, mas normalmente nós temos aqui estes artigos cobrindo esses dois grandes, né, destacados recursos de natureza civil, beleza? Então tá, neste vídeo nós estudaremos a apelação e o agravo de instrumento, combinado? Vamos começar então pelo primeiro deles, a tal da apelação. Como eu disse para você, quando você não está satisfeito com a decisão do juiz de primeira instância, você vai entrar com um recurso na segunda instância. Um recurso ao tribunal. Este recurso é chamado de apelação. Você está apelando ao tribunal para que ele verifique essa decisão do juiz de primeira instância. Para que ele verifique, para que ele realmente reveja essa decisão, ou, né, porque você não está acatando, não aceita, você entende que o juiz tomou uma decisão incorreta. Então você apela ao Tribunal de Justiça para que eles, os desembargadores, possam então avaliar, né, este recurso chamado de apelação e dar então aí o entendimento final, já que nós estamos falando de um duplo grau de jurisdição. Ou seja, você só recorre, em tese, só tem direito a recorrer agora ao tribunal. Este recurso se chama apelação. Como é então que o processo de apelação acontece? Vamos ver aqui. Bom, você vai entrar com o recurso, vai fazer aí uma apelação. Você vai entrar com esse recurso, vai dar entrada no tribunal com esse recurso. Beleza? Como é que ele funciona? Então, recebido o recurso de apelação no tribunal, e distribuído imediatamente o relator dois pontos. Bom, antes de ver o que o relator vai fazer, precisamos fazer o esclarecimento. Este recurso de apelação será impetrado, né, você vai dar entrada nesse recurso no tribunal. Você está contestando a decisão do juiz de primeira instância. Pois bem, este recurso tem que ser distribuído imediatamente a alguém. Quem é esse alguém? Um desembargador, que vai ser chamado de relator desse processo. Os processos de natureza cíveis são julgados no TJMG, em tese, nas câmaras cíveis. Se você se lembra, cada câmara é formada por 5 desembargadores. Um deles será escolhido o relator, que vai olhar carinhosamente, minuciosamente para o seu processo e para, claro, o recurso de apelação que você deu entrada, né, recorrendo da decisão do juiz de primeira instância. Este desembargador, então, relator, aquele que vai olhar, ler com carinho, avaliar o processo e o recurso,
para informar aos demais, para dar a sua posição final aos demais, para estimular o voto dos demais, ou para que os demais possam fazer um juízo com relação ao seu processo, esse relator ele pode tomar algumas providências logo de cara, assim que recebe o recurso de apelação. Olha só. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator determinará as diligências indispensáveis à regularização do processamento do recurso. Pode ser que o relator já entenda, né, ao dar a primeira olhada, a primeira vista aquele processo, que ele precisa de mais elementos, mais informações para poder ele, digamos assim, para que aquele recurso tome um pouco mais de corpo e ele possa entender melhor e proferir aí a sua relatoria. Então ele pode determinar diligências necessárias antes de se colocar a respeito daquela apelação, tá certo? Também ele poderá mandar abrir vista à Procuradoria-Geral de Justiça, se for o caso. Ele pode fazer independente disso, tá? Não é uma ou outra não, ok? Ele pode determinar diligências indispensáveis, mas poderá também mandar abrir vista à Procuradoria-Geral da Justiça. A Procuradoria-Geral da Justiça é o Ministério Público. Ele pode entender o seguinte, olha, eu preciso dar vista, né, mandar abrir vista desse processo à Procuradoria-Geral da Justiça, porque pode ser que ela tenha participado lá na primeira instância do processo de julgamento deste recurso, pode ser que não tenha participado, mas eu, relator, ainda entendo que devo abrir vista à Procuradoria-Geral de Justiça, então é outra providência que o relator poderá tomar, né, ao receber o recurso de apelação. Primeiro é determinar o quê? Diligências indispensáveis para a regularização do processo do recurso. Também pode mandar abrir vista à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado aí, se for o caso, tá certo? Há casos em que ele não tem jeito, que ele tem que realmente mandar abrir vista à Procuradoria-Geral da Justiça, porque o Ministério Público faz parte deste processo indiscutivelmente por conta de determinação legal. Processo contra índio, contra adolescente, contra idoso, são exemplos em que não tem jeito, o relator tem que abrir vista, mandar abrir vista à PGJ aí do Estado, tá certo? Outra providência, olha só, ele pode decidir né, ele pode decidir monocraticamente, mas monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática é uma decisão que ele toma sozinho. Porque, veja, a decisão do recurso de apelação, ele não é uma decisão monocrática. Não é uma decisão que o relator toma sozinho. Claro, ele vai ler cuidadosamente, com todo carinho aquele processo, mas a decisão é tomada em conjunto, normalmente por 3 desembargadores, aliás, pelos 5 desembargadores lá da Câmara, certo? Então, essa decisão não pode ser monocrática. Agora, há algumas decisões que ele pode sim tomar sozinho, de forma monocrática, e essas decisões estão previstas lá no artigo 932, incisos 3 a 5 do CPC, Código de Processo Civil. Professor, que decisões, que situações são essas em que ele pode decidir monocraticamente? São essas aqui, olha só. Vamos abrir um parêntese para entrar no Código de Processo Civil para mostrar quais as situações estas em que o relator pode decidir monocraticamente ao receber um recurso de apelação. O artigo 932 diz o seguinte, que incumbe ao relator de um processo, dentre outras, 3 a 5, então vamos lá, 3. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicando ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É um recurso que você recebe, é inadmissível porque ele não trata, de fato, né, de aspectos relevantes da decisão tomada em primeira instância, ou ele trata de forma equivocada, ou prejudicando a decisão de primeira instância por não ser consistente. Então, neste caso, ele pode não conhecer esse recurso. Tá certo? A decisão é monocrática, não depende dos demais para que ele possa tomar essa decisão. Outro. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio TJMG. Também pode negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Antes de continuar, a gente precisa esclarecer isso aqui. Veja, você entrou com recurso de apelação lá no tribunal, mas o relator, ao ler o seu recurso, percebe que ele vai, de encontro, ele fere súmulas do STF ou do STJ, ou não fere súmulas, mas fere acórdãos do STF ou do STJ que já foram dados aí por recursos repetitivos muito similares aos seus. Então, nesse caso, ele vai negar o provimento do recurso. Se fere uma súmula do STF, uma súmula do STJ, ou a própria súmula do próprio TJMG, por que eu vou dar prosseguimento a esse recurso? Já está claro que ele está ferindo entendimentos do tribunal. Não só súmula, mas também acórdãos do STF e do STJ em recursos repetitivos. Se isso está claro no recurso de apelação, o relator pode monocraticamente negar recurso a essa apelação. Tá certo? O que mais? Ele pode negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Certo? Ora, já foi decidido incidentalmente por várias outras demandas que parecem muito similares com a tua, lá pelo próprio TJMG, contrário ao seu recurso. Então, ele já percebe que vai ser mais uma repetição, então ele nega logo o provimento a esse recurso. Ou então, que foi entendimento firmado em incidente de resolução de assunção de competência. É uma outra forma aí, é um outro caminho que o relator vai ler, vai perceber, e aí ele já nega provimento de recurso nesse caso aqui. Tá certo? O 5 é o seguinte: depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Mesma coisa. Veja, aqui é quando ele nega provimento a recurso, quando ele é contrário, ou aqui também ele pode decidir monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a, aí de novo, súmula do Tribunal Federal, do STF, do STJ, ou do próprio tribunal. Aí você vai ver os acórdãos também do STF, STJ. Sabe qual é o resumo disso aí? Tudo que for contrário no conteúdo do recurso de apelação, as súmulas do STF, STJ, acórdãos do STF, STJ, as súmulas do próprio TJMG, e aqui no caso entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, isso aqui ele pode decidir monocraticamente. Professor, a minha prova pode cobrar estes dispositivos do artigo 932, incisos 3 a 5? Olha, acho pouco provável, mas pode sim. Ela cita os dispositivos, você conhece o teor desses dispositivos e se protege aí para a questão de prova. Mas o principal que você deve memorizar para fins de prova de regimento interno é o seguinte: quais são as providências que um relator tem que tomar ao receber um recurso de apelação? Olha, ou ele vai determinar providências aí, diligências indispensáveis, ao melhor entendimento do processo, ou ele vai mandar, porque ele pode fazer as duas coisas, ele pode mandar abrir vista a PGJ do Estado, certo? Se for o caso, ou ele pode decidir monocraticamente nestes casos aqui, e você pode perceber que estes casos aqui estão claramente atacando súmulas e acordos dos tribunais superiores e também do próprio TJMG. Beleza? Quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, o apelante poderá, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requerer a concessão do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Certo? Calma, vamos voltar aqui para você entender melhor.
Quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, ou seja, o efeito devolutivo, ele é o efeito, é quando há um deslocamento do juiz de direito para o tribunal. Quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, o que é o efeito devolutivo, professor? O efeito devolutivo é quando a competência para julgar determinado feito ela é deslocada por meio de recurso do juiz de direito para o tribunal. Isso é o efeito devolutivo. Ok. Então, quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, você, apelante, poderá requerer que seja dado o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele suspende o cumprimento da ação enquanto o recurso de apelação é julgado. É diferente do efeito devolutivo. O efeito devolutivo é o deslocamento da competência para julgar o feito, por meio de recurso do juiz para o tribunal. O efeito suspensivo é quando você quer que, olha, eu quero que seja suspenso aí os efeitos da decisão enquanto o meu recurso de apelação não é julgado. Pronto. Então vamos lá, de novo na regra. Quando o recurso de apelação for recebido somente no efeito devolutivo, o apelante poderá, desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, ele pode requerer a concessão do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Na verdade, a tutela recursal antecipada nada mais é do que a antecipação do julgamento do recurso. Muito parecido aí, né, com o efeito suspensivo, mas na verdade eu estou pedindo que antecipe o julgamento do recurso para que eu me proteja ou para que o dano seja menor. Veja. O que esse dispositivo 3754 está dizendo para mim e para você? Vamos lá de novo. Tem que ser bem com calma. Bom, há casos em que o recurso de apelação, ou vários casos, em que o recurso de apelação é recebido somente no efeito devolutivo. Ou seja, é quando há um deslocamento da competência para julgar o feito, né, por meio de recurso do juiz de direito para o tribunal. Eu não quero que o juiz de direito eu não quero que ele decida o meu pleito, mas que a sua competência seja deslocada para o tribunal. Isso aí é um recurso no efeito devolutivo. Ok. Mas não basta isso. Eu também, apelante, eu quero que além, né, que o meu recurso de apelação, além de ter esse efeito devolutivo, que ele também tenha efeito suspensivo, ou que eu também quero, ou eu quero que seja antecipada a tutela recursal. Bom, aí você precisa provar alguns elementos para que haja a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, ou seja, suspende-se a decisão da ação enquanto o recurso é julgado, ou para que você tenha o direito à tutela recursal antecipada, ou seja, a antecipação do julgamento do recurso. Esses dois dispositivos, efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada, o apelante pode requerer, mesmo que o recurso de apelação seja somente no efeito devolutivo. Mas, para isso, ele precisa cumprir alguns requisitos. Que requisitos são esses? Olha só. O apelante poderá, desde que ter que demonstrar o quê? A probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, provar que há risco de dano grave ou de difícil reparação. Aí ele vai solicitar o quê? Ele pode solicitar, requerer a concessão do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Aí ele vai requerer a quem? Ele vai requerer ao tribunal, no período compreendido entre a sua interposição e a distribuição. Pode ocorrer que esse pedido de concessão de efeito suspensivo aconteça antes dele ser distribuído ao relator, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgá-la, ou seja, pode acontecer em dois momentos este seu pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Pode acontecer que você peça essa concessão
antes do feito ser distribuído, você interpôs no tribunal, mas ainda não foi distribuído ao relator. Neste caso, será designado um relator, chamado relator prevento, né? Este relator, ele vai ficar designado ali no momento, porque não, né? Se foi antes da distribuição do relator, que seria normal, né, o procedimento normal, mas você está pedindo antes da distribuição, então tem que ser designado um relator chamado de prevento, que ele vai avaliar este recurso de pedido de efeito suspensivo, beleza, vai avaliar esse pedido de concessão de efeito suspensivo, mas ele vai acabar sendo também o relator que vai julgar os demais feitos aí do seu recurso de apelação, tá certo? Beleza? Bom, mas pode ser que este pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada pode acontecer após a distribuição do feito, certo? Após a distribuição ao relator. Então, se ele pode ser pedido o quê? Ele pode requerer a concessão ao relator se já distribuída a apelação. Então, duas formas em que você pode requerer a concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Lembrando que você só pode requerer se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, mostrar que há risco de dano grave ou de difícil reparação. Aí você pode, em um recurso de apelação que só é de efeito devolutivo, você pode requerer a concessão do efeito suspensivo. Requerer a quem? Ao tribunal, se você pedir antes da distribuição. Aí vai haver o quê? Vai haver uma designação, nesse caso, designação de relator para o seu exame, que será prevento para julgá-la. Ou seja, ele também assumirá, né, o julgamento da apelação como um todo. Tá certo? Bom, se já foi distribuído, aí, claro, você vai ter que requerer a concessão ao relator, se a apelação já for distribuída. São duas coisas diferentes. Veja, você entrou com um pedido de apelação, recurso de apelação, mas entende, por algum daqueles dois motivos, que além de que ele julgue a sua apelação, que ele também conceda efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada. Vou repetir que é para ficar bem entendido isso. Você está pedindo uma coisa dentro de outra, né? Entre aspas, você deu entrada no recurso de apelação, mas também está requerendo aí concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada, se aquele recurso de apelação foi apenas recurso de efeito devolutivo. Tem esse direito? Tem. Cumprido aqueles dois requisitos, aí você ou faz ao tribunal, se for antes da distribuição, né? Ou direto ao relator, quando o seu pedido já foi feito após a distribuição. Lembrando que se ele for feito ao tribunal entre o período de interposição e de distribuição, vai ter que ser designado um relator aí para julgar este pedido, ele vai acabar sendo o prevento, ou seja, o relator que vai julgar todo o recurso de apelação também. Bom? Este requerimento, o requerimento para concessão de efeito suspensivo, né, ou tutela recursal antecipada, ele deverá conter o nome e a qualificação das partes dos advogados, a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, a indicação detalhada dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida. A petição dirigida ao relator será instruída com os seguintes documentos. Aqui é pouco provável de cair em prova, mas é bom a gente falar, né? Isso é uma petição, está pedindo aí, né, o recurso de apelação, pedindo também a concessão dos efeitos de efeito suspensivo ou tutela recursal antecipada. Pois bem, a petição dirigida ao relator será instruída com os seguintes documentos: petição inicial e contestação, sentença e a certidão da data de intimação, recurso de apelação já protocolizado com a prova da sua tempestividade e do recolhimento do preparo. Outras peças que o recorrente entender necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive aquelas que não tenham sido juntadas no processo, mas que possam, nos termos da Lei Processual Civil, ser objeto de apreciação pelo tribunal. As cópias das peças e documentos indicados poderão ser declaradas autênticas ou inexistentes pelo advogado. Bom, aqui são os documentos que precisa aí acompanhar a petição, tá? Bom, uma vez que o relator recebe, então, recurso de apelação, então agora nós vamos entrar no procedimento de julgamento deste recurso, certo? Então tá, o relator intimará o requerente para que no prazo de 5 dias providencie a juntada das peças mencionadas lá no parágrafo 2º, aquelas peças que a gente acabou de ver, aqueles documentos, ou de outras que sejam necessárias à apreciação do pedido. Se assim não fizer,
você está correndo o risco do indeferimento liminar do seu pedido. Então, 5 dias. O que a banca gosta? Gosta disso aqui, ó. Beleza, ok. Havendo algum vício sanável, o relator intimará o requerente para que o supra no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento ou não conhecimento do pedido. Veja, ele tem 5 dias para, recebido o recurso, ele juntar todos aqueles documentos, sob pena o quê? De indeferimento liminar, e uma vez juntados os documentos, o relator poderá dar mais 5 dias, caso ele perceba vício sanável, para que o requerente possa, então, fazer as correções também no prazo de 5 dias. Se não fizer, pode ser indeferido o pedido dele ou pode nem ser dado conhecimento do pedido de apelação, tá certo? Então, veja, são 5 dias para que seja dada juntados os documentos ou de outros documentos que o relator entenda necessários, sob pena de indeferimento liminar, e uma vez juntados os documentos, percebendo o vício sanável, o relator pode, então, dar mais 5 dias aí para que o requerente possa fazer as devidas correções, porque se não fizer, está correndo o risco de ter seu pedido indeferido ou até não conhecido aí, tá certo? Não conhecimento do pedido. A não apreciação do pedido por vício formal não impede que o requerente reitere o pedido, claro, desde que prove haver sanado o vício. Pode ser que não seja apreciado, o seu pedido por causa de vício de forma, da forma como você... o recurso ele tem uma forma a ser obedecida para que ele seja avaliado. Se há só um vício formal e esse pedido foi indeferido porque não respeitou a formalidade para a impetração do recurso, o requerente pode fazer o quê? Pode reiterar o pedido, provando que já sanou o vício de formalidade. Tá certo? Caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, da decisão que concede ou indefere o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Olha só, você fez um pedido dentro de outro, Dentro de um recurso da apelação, você está fazendo o quê? Você foi negado o efeito suspensivo ou foi negado a tutela recursal antecipada, o que você pode fazer? Você pode recorrer dessa negação aí, desse indeferimento do efeito suspensivo da tutela recursal antecipada. É um recurso dentro de outro recurso, Dentro do recurso de apelação. Chama-se agravo interno. Você tem 15 dias aí da decisão que concede ou indefere o efeito suspensivo ou a tutela recursal antecipada. Tem 15 dias para dar entrada no agravo interno, que é nada mais, nada menos do que um recurso de uma decisão dada dentro de um recurso de apelação. Olha que loucura, Não sendo o caso de se proceder na forma do artigo 375, ou já se tendo assim procedido, caso não aconteça nenhum problema, o relator examinará os autos e no prazo de 30 dias os restituirá ao cartório com relatório, exporá os pontos controvertidos sobre os quais versa o recurso e pedirá dia para julgamento. Devolvidos os autos ao cartório, poderão ser conclusos aos vogais quando solicitado, ou seja, o relator tem 30 dias, não acontecendo os efeitos suspensivos, pedido de tutela e tal, o normal é que do recurso de apelação, ele em 30 dias faça seu relatório, vai expor lá fatos controvertidos e tal, e vai pedir o dia para julgamento. Uma vez que ele devolve os autos ao cartório, os vogais, que são os vogais, os demais desembargadores que vão lá daquela Câmara, que vão votar o recurso de apelação, Ele vai ser submetido concluso aos vogais, ou seja, pronto para que os vogais, os demais desembargadores da Câmara, possam então tomar a sua decisão, certo? O julgamento da apelação será tomado pelo voto de 3 desembargadores, observada a ordem de antiguidade, certo? Então, são 3 desembargadores que, são 5 na Câmara, basta que 3 votem aí a favor de determinada decisão, que já está decidido o feito. Essa votação ela será dada em ordem de antiguidade, tá certo? Normalmente é o quê? O relator mais 2, Se são 3, o relator faz parte da Câmara, ok? 3 desembargadores, A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento
interposto no mesmo processo. Eita, professor, como é que é isso? Ainda tem mais esse? Sim. Esse é o outro recurso de natureza civil que ainda nós vamos estudar neste vídeo aqui. Olha só, é o agravo de instrumento. O que você precisa saber, por enquanto, é que a apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento. Ou seja, se houver um agravo de instrumento interposto no mesmo processo, então nós vamos ter aí ele sendo julgado primeiro que a apelação, tá certo? Se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá sempre de precedência o agravo. Ok, professor, tá certo, essa regra eu entendi, mas o que é então esse agravo de instrumento mesmo, né? Olha, o agravo de instrumento, eu até disse que nós faríamos um vídeo só para esses dois recursos de natureza civil, né? O recurso de apelação e o agravo de instrumento. Mas ficou um pouco longo a primeira explicação, porque realmente o recurso de apelação tem aquelas características, você precisa entendê-las bem. Então eu preferi deixar o agravo de instrumento para um vídeo separado. E aí você estuda com calma, separando bem direitinho o joio do trigo, tá certo? O que você precisa saber? Bom, havendo apelação e agravo de instrumento no mesmo processo, a apelação só será julgada depois de julgado o agravo de instrumento. E se o julgamento da apelação e do agravo de instrumento acontecer na mesma sessão, quem tem precedência é o julgamento do agravo, o agravo de instrumento. E por falar do agravo de instrumento, é esse o assunto do nosso próximo vídeo. Acho melhor fazer assim, que aí você consegue memorizar bem, né, esses dois recursos. Beleza? Grande abraço e até a próxima.